18 anos. É justamente o ano que o mundo te cobra e te pergunta sobre a sua identidade ou sobre quem você é. Quando eu era pequena, eu sempre me perguntava como eu estaria aos meus 18 anos de idade. Se eu estaria com cabelo curto ou longo, se eu estaria morando na mesma casa, tendo os mesmos pensamentos ou os mesmos hábitos. Quem que estaria ao meu lado? Será que seriam os mesmos amigos da minha infância? Os mesmos parentes? Será que eu teria a mesma cor favorita como eu tinha antes? Será que eu ainda ia gravar vídeos do jeito que eu gostava? Será que eu ia criar um canal no YouTube como eu tanto sonhava ou imaginava? Será que eu ia conseguir chegar aos meus 18 anos de idade mesmo? Era uma incógnita. Nunca consegui ao certo me imaginar com 18 anos de idade e agora eu estou aqui. Dia 21 de novembro de 2025, completei os meus 18 anos de idade. Muitas pessoas subestimam os 18 anos de idade, achando que vai completamente mudar de vida, que vai ser totalmente independente, mas nós dois sabemos que isso não é verdade. Sempre achava que quando eu fizesse 18 anos tudo ia ser normal, como antes. Mas conforme o tempo muda e o tempo passa, as pessoas também passam, as experiências passam, os momentos passam, ciclos se encerram e novas oportunidades, novas experiências estão à porta. A vida dos 18 anos pra mim é como desenho. Você pega uma folha em branco e você não faz ideia do que pode sair. Mas quando você tem uma decisão de fazer acontecer, pode sair algo lindo depois. Mas assim também como os desenhos que podemos sempre recomeçar, a nossa vida também podemos recomeçar, escolher novas escolhas e sempre seguir em frente. Hoje eu consigo olhar para trás e ver que muitas coisas eu não imaginava que poderia acontecer. E hoje eu vejo que tudo que aconteceu foi necessário para tornar essa pessoa que eu sou hoje. E uma dessas pessoas que foram completamente importantes na minha jornada e para moldar quem eu sou hoje é o Espírito Santo. Ele sempre esteve comigo do início ao fim. Antes mesmo de eu nascer, Deus já tinha um plano, propósito perfeito para mim, assim como Ele também tem para você. Não importa se você tem 18 anos ou se você tem mais que 18 anos ou menos, sempre tem como ir aos braços de Jesus e saber o que Ele tem para você. Assim como eu fui atrás do meu propósito, do meu chamado, e eu estou nessa jornada de ter mais experiências extraordinárias com o Espírito Santo do meu lado, você também pode ter essa escolha. Por isso, eu sou grata pelos meus 18 anos de idade. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor esteve comigo e sempre vai estar. Por onde a gente começa? Vamos por aqui. Oi, meu nome é Card, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim aqui comemoração dos meus 18 anos de idade fazer esse vídeo de 5 coisas que o Espírito Santo me ensinou na minha adolescência. E, bom, se você tem menos de 18 anos, esse vídeo aqui é pra você. Se você tem 18 anos ou até mais de 18 anos, é importante que a gente tá junto aqui aprendendo. Eu sempre comentei aqui no canal que eu nasci em berço cristão, então eu aprendi muitas coisas na minha vida com Deus desde pequena. Só que justamente foi na minha adolescência que teve pontos cruciais e viradas de chave que Deus me ensinou e que eu vou passar aqui pra vocês, as principais coisas mais importantes, né? Eu podia fazer um de 18 coisas que eu aprendi, podia, né, em comemoração aos 18 anos, mas seria muita coisa. Então eu só trouxe 5 coisas aqui nesse vídeo pra falar pra vocês. Isso aqui foi o meu caderninho com a minha cola. E vamos lá. A primeira coisa que eu acho super importante a gente entender pra você que é adolescente, ou até mesmo assim pra vida, a gente não pode se comparar o nosso propósito com o das outras pessoas. E uma coisa que eu fazia muito na minha adolescência, que até hoje eu faço um pouco, é me comparar com as pessoas. E principalmente com o propósito dessas pessoas. Nós precisamos entender que Deus ele tem um propósito para cada um de nós.
E uma coisa é entender que todos nós temos um único chamado, que é levar o ID para todas as pessoas. Então é compartilhar o ID com as pessoas, é falar sobre Jesus a todas as pessoas. Nós temos um único chamado. Porém, nós temos propósitos diferentes, sabe? A forma que você vai exercer esse chamado é único, que Deus sabe pra sua vida. E é muito ruim a gente se comparar com as outras pessoas, o propósito delas com o nosso, porque nós temos a nossa experiência, nós temos a nossa vida única com Deus. Eu já passei muito da minha vida se comparando com as outras pessoas, com o propósito das outras pessoas, porque a gente olha pra uma determinada pessoa, pra uma determinada promessa que a pessoa recebeu e a gente fala assim, nossa, essa pessoa nessa idade já tá vivendo coisas que eu ainda quero viver, ou tal jovem tá indo já às missões, tal jovem já tá pregando na igreja e que não sei o que. E a gente começa a ficar se comparando com as outras pessoas, sendo que Deus, ele quer que nós olhemos para ele e buscamos o chamado de propósito único que está nele. Comparar, eu também não só falo com o propósito, mas também com as circunstâncias da vida das outras pessoas, ou até mesmo tudo, se comparar com tudo com as outras pessoas, porque Deus, ele nos fez único. Deus, ele ama todos igualmente. Deus, ele não tem favoritismo. Tem até um versículo na Bíblia que fala sobre isso, que Deus, ele não age com favoritismo. Deus, ele deu um chamado, um propósito pra você, é porque ele sabe o que vai ser melhor. Ele sabe quais são as coisas melhores, quais é o melhor propósito para sua vida, porque Deus, ele tem pensamentos agradáveis ao nosso respeito. Segundo ponto, que é muito importante, que eu aprendi, é a forma que Deus fala com você faz parte do seu propósito. Eu acho muito engraçado, porque quando você é adolescente, você acaba querendo perguntar para Deus e perguntar muitas coisas, pedir sinais, pedir respostas. E isso é muito importante, sabe? Porque a gente quer saber a vontade de Deus para nossa vida. A gente quer saber se tal coisa vai dar certo, se tal coisa dá errado, se esse caminho é a direção de Deus ou se outro caminho não é a direção de Deus. Isso é muito importante na nossa vida com Deus. Mas o ruim é quando a gente acaba querendo moldar todas as respostas que queremos receber como se fosse só aquela forma que Deus precisa falar com você. Então, por exemplo, assim, Deus, se for a tal pessoa da minha vida que caia, sei lá, uma pomba do céu, ou se foi, ou se esse curso é pra mim, que o Senhor fale comigo, ou que o Senhor mande um anjo falar comigo, ou mande uma pessoa falar comigo, ou sei lá, tal pessoa aparecer. E eu já fiz muito isso na minha vida. Eu já perguntei pra Deus sobre pessoas, sobre amizades, sobre lugares, sobre decisões importantes da minha vida. Eu ficava perguntando, tipo assim, como se eu quisesse moldar, que eu só entenderia e que eu só receberia a resposta se fosse daquela forma que eu queria. E Deus falou comigo, falou assim, filha, não é bem assim, sabe? Porque a forma que eu vou falar contigo faz parte do seu propósito. Porque isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando nós vivemos a nossa vida com Deus, a gente acaba gerando vários e vários testemunhos, várias e várias formas de Deus falar conosco. E essas formas vai ser muito bom, porque também vai edificar as outras pessoas. Deus, ele tem muitas formas de falar conosco. E eu acredito que, tipo, por exemplo, uma das coisas que eu nunca imaginava que Deus ia falar tanto comigo é através de livros. E existe um livro que ele é muito bom, que eu ainda não terminei, eu leio ele de épocas e épocas, que é Enraizado. E esse livro, ele é maravilhoso, e eu sempre falo que toda vez que eu leio é como se Deus estivesse falando comigo, certamente. E é incrível, porque Deus, ele tem formas e formas de falar conosco. Não significa que ele não possa fazer aquilo que você está pedindo, não é isso que eu estou falando, mas significa que a forma que Deus quer se revelar a você vai fazer parte do seu propósito, vai fazer parte do que ele quer fazer contigo. Às vezes a forma que Deus quer falar com você, ele quer te ensinar algo, ele quer te mostrar algo, ele quer, sabe, ter algo para poder fazer na sua vida e para revelar a glória dele através do que ele quer fazer na sua vida. Porque eu costumo falar que Deus, ele é um professor dos professores, ele é o maior professor, porque ele a todo tempo, todo dia tá ensinando alguma coisa pra gente. Então pode ter certeza que a forma que ele quer falar com você, a forma que ele vai falar com você, e muitas das vezes é porque ele quer, sabe, mostrar algo diferente. Por isso que é muito importante a gente entender que o ordinário, ele também é muito mais importante do que o extraordinário, porque Deus vai se revelando nos pequenos detalhes, sabe? Então, por isso que a gente precisa também prestar atenção no ordinário, prestar atenção ao nosso redor, nos pequenos detalhes, porque Deus está em tudo, em todos os detalhes. Terceiro ponto é, Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas. Como eu disse aqui no início do vídeo, eu sou o tipo de pessoa que eu sempre me comparei muito com as outras pessoas, com as outras meninas, com os outros propósitos dessas pessoas, e com isso, com a comparação junto, vinha a perfeição.
perfeição, o perfeccionismo. E isso é muito ruim, porque a partir do momento que a gente coloca na nossa cabeça que a gente precisa ser perfeito, se eu for dessa forma, Deus vai me amar, ou inconscientemente a gente acaba fazendo isso, de tipo assim, Deus só vai me amar, eu só vou receber aquilo de Deus se eu, tipo assim, fazer isso aqui perfeitamente, se eu jejuar todo dia, ou toda semana, ou se eu ler a Bíblia toda, sabe? E a gente acaba querendo criar um modelo de cristão perfeito, e não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer pessoas dispostas, com o coração rendido a Ele. Muitas das vezes eu caía nesse perfeccionismo onde eu falava assim pra Deus: Deus, eu não mereço a tua graça, eu não mereço isso que o Senhor tá me dando, porque eu sou imperfeita, eu sou pecadora, eu peco todo dia. Mas eu fui entender que Deus, Ele não quer que eu seja perfeita, Ele quer que eu seja disposta. E ser disposto é você realmente entender e ir atrás de buscar a Deus. E é isso que Deus quer, porque Ele se orgulha de servos e filhos que queiram buscar mais o Pai. Se eu não me engano, Mateus 6,33 vai falar: buscai-vos o reino dos céus, pois as vossas coisas serão acrescentadas. Alguma coisa assim. Eu sou péssima para gravar versículo. Isso é muito bom porque Deus, Ele fala que nós precisamos buscar a Deus, buscar a face de Deus, estar a cada dia mais com Ele para nós sermos moldados ao que Ele quer que nós sejamos moldados. Quarto ponto é, primeiro, a sua mentalidade, depois a sua atitude. E por que isso tem a ver com a identidade? Eu acho isso muito interessante porque muito tempo da minha vida, depois da pandemia, eu descobri que eu tava com índice de depressão. E eu tinha algumas mentalidades, algumas coisas do tipo de: Jéssica, você não é capaz, você não é suficiente, você não vai conseguir. E isso é uma mentalidade que nós mesmos criamos na nossa cabeça. A ansiedade me fez acreditar nisso, os índices de depressões também me fizeram acreditar nisso, e muitas das outras coisas do diabo me fez acreditar em certas coisas por muito tempo. Mas a partir do momento que você entende a sua identidade, em quem você é, o que você é e quem você é, você acaba tendo uma mentalidade transformada e revigorada, renovada. Porque Jesus, Ele quer que antes de tudo, antes de nós vivermos mesmo o propósito que Ele tem para nossa vida, Ele quer mudar a nossa mentalidade. Quando entendemos que o cristianismo, ele não tem a ver só com boas obras ou só com boas atitudes, mas sim na nossa mente, nós entendemos que precisamos ser transformados mentalmente, na nossa mentalidade. E isso tem muito a ver com a nossa identidade, porque quando você abre os seus ouvidos para escutar vozes do mundo, ou aquelas vozes que às vezes vêm falando que você não é suficiente, que você não é capaz, que você não é digna, que você não é filha de Deus, nós precisamos entender que todas essas vozes estão erradas, porque Deus, Ele deu uma identidade para nós. Nós somos filhos e filhas de Deus. E a partir do momento que nós agarramos nisso e entendemos que nós nascemos para ser filhos e filhos de Deus, para cumprir o propósito do chamado dele, nós temos a nossa mentalidade transformada. E por que precisamos ter a nossa mentalidade primeiro do que as nossas atitudes? Porque nós somos aquilo que pensamos. Cuidado com o que você pensa, cuidado com a sua mentalidade. O que você tem pensado muito sobre si nesses últimos dias, o que você tem pensado em determinadas coisas, porque é justamente a nossa mente que vai, fazer com que nós fazemos certas atitudes ou certos hábitos. Por isso que o cristianismo, ele sempre vai começar pela sua mentalidade, não é pelos seus arrepios, não é pelo seu choro, não é por, sentir algo, mas sim mudança de atitude. E mudar de atitude também é uma mudança de mentalidade, de pensamento. Quinto e último ponto é confiar independente de tudo, de todas as coisas. Ou seja, nós precisamos confiar em Deus e largar o controle da nossa vida. Eu sempre falei aqui no canal que eu sou uma pessoa que eu sou difícil de confiar em Deus ao ponto de eu largar o controle, porque eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa, e pessoa ansiosa quer ter o controle de tudo, de todas as coisas, quer saber de tudo, todas as coisas. E isso até também pode ser uma dica de que você não precisa saber de tudo, sabe? Porque Deus, ele tem o controle das nossas vidas e ele sabe o que ele tá fazendo. Então, se ele pede para nós, para confiarmos nele, é porque ele quer de nós a nossa confiança. Ele quer que nós confiamos nele todos os dias.
E isso pra mim tem sido difícil, sabe? Tem certas coisas que o Espírito Santo vai ensinar pra gente que vai demorar tempos e tempos pra gente realmente entender. Por isso é importante entendermos que precisamos confiar em Deus, independente das circunstâncias. Quando confiamos em Deus, independente das circunstâncias, estamos falando para as outras pessoas, para nós mesmos e para Deus, que a nossa fé ela não se comove, não se move pelas nossas emoções, mas sim pela fé de acreditar que Deus pode fazer o impossível. E confiança tem muito a ver com fé. A partir do momento que eu entendi que eu não estava confiando completamente em Deus, eu entendi que a minha fé estava totalmente fraca. Eu entendi que era falta de fé, que eu não estava confiando em Deus o suficiente, porque aquilo que eu via era aquilo que eu acreditava. E isso é muito errado, porque na nossa vida como cristão a gente precisa crer naquilo que Deus fala e não naquilo que vemos, sabe? Precisamos crer. E isso é ter uma fé boa, é ter uma fé racial, uma fé independente daquilo que você vê, daquilo que você sente. E bom, meus amigos, é isso que eu venho falar. Eu venho compartilhar esses 5 pontos muito importantes que eu aprendi na minha adolescência e que viraram chaves na minha vida, que me fizeram ter outras experiências, outras oportunidades. Quando eu entendi esses pontos principais. E eu venho compartilhar aqui pra você que a minha vida sirva de testemunho pra você, pra que você não passe por certas circunstâncias pra aprender essas coisas, mas que a minha vida possa servir como testemunho pra vocês. E bom, é isso que eu tenho. 18 anos. É isso. Um beijo. Fique com Deus.